Fala, meu povo! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa para o seu concurso da ESA, meu filho e minha filha. Pois é, neste ano de 2024, neste intensivão de pós-edital para a ESA, você vai gabaritar a sua prova. Sabe por quê? Porque você está no incentivo, meu filho, melhor coisa do mundo! Vem comigo na nossa primeira aula, que hoje eu vou trazer coisas importantíssimas para você e vou bater aqui em pontos cruciais, não só para a sua prova de português, como para a sua prova de literatura, como para a sua prova de redação. Por quê? Porque aqui é onde tudo começa. Aqui é onde tudo começa. Por quê? Porque vem comigo, olha para o quadro. Vamos lá. Por quê? O que é isso aqui, meu filho? Vou pegar meu marca-texto de amarelo e, ó, tá lendo? Já leu? Show de bola! O que está escrito ali? Linguagem, linguagem. E o que é linguagem? João, mas português não é objeto direto, sujeito, predicado, verbo? Calma, meu filho, minha filha, calma, a gente vai chegar lá. Só que não se esqueça que na sua prova tem interpretação de texto, tem semântica e você ainda tem redação, tá? Para você poder entender um sujeito, um predicado, um verbo transitivo direto, você precisa partir da coisa mais elementar, que é o quê? O que é linguagem. Porque sem entendimento do que é linguagem, as suas acepções, as suas características, as suas demais formas, você não consegue encontrar um verbo na frase. Tá? E comigo, eu te garanto que você vai aprender português de uma forma que você nunca aprendeu na sua vida. Tá? Vem comigo! Vamos lá! Ah, outra coisa. Vem comigo. Se tiver assistindo a aula, deitado na cama, sentado no vaso, não vai passar. É praga mesmo. Por quê? Senta na cadeira, pega caneta, papel, garrafa de café, garrafa de água e estuda do jeito correto. Por quê? Eu já estive onde você está agora. Se você jogar meu nome no Google, João Pedro Viana Cunha, vai estar lá as minhas aprovações. Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu tenho bastante experiência nesse ramo de concurso público, especialmente para você que quer ser servidor público e ainda mais, servidor público da União. Você vai ser militar da União. Você vai para o Exército, meu filho. Ó, você vai buscar sua farda. Vai buscar sua farda? Então vamos buscar a farda juntos, beleza? E agora eu te pergunto, o que é linguagem? Tudo que você olha à sua volta, será que faz algum sentido? Será que quando você conversa com as pessoas faz sentido? Quando você está falando com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu cachorro, com seu periquito, com seu papagaio, será que todo mundo aí tem linguagem, todo mundo fala? Todo mundo se expressa? Então já começa por aí um ponto interessante. Você tem uma ideia na sua cabeça. Você pensou em alguma coisa. Só que se ficar somente aqui dentro, vai dar certo? Vai dar merda ou vai dar merda? Como é que a humanidade vai sobreviver se só ficar aqui dentro? Você precisa externalizar o que está aqui dentro. Isso, meu filho, minha filha, olha para o quadro, vem comigo, preste atenção, vem comigo. Linguagem nada mais é do que a representação do pensamento. Se você pensou, você precisa externalizar o que você pensou. Essa externalização é o que a gente chama de linguagem. E a linguagem é uma característica própria, inata, peculiar, é uma idiosincrasia. Que coisa linda! Do quê? Do ser humano. Então, se você que está me assistindo agora, por um acaso, for um ser humano, você tem a capacidade, o dom, a faculdade da linguagem. Nós, seres humanos, temos a criatividade de formular sentenças de diversas formas, de diversas maneiras. E temos criatividade para externalizar esse pensamento. Beleza? Então aqui você já matou. O que é linguagem? Representação do pensamento. Só que você precisa representar, você precisa externalizar esse pensamento. Você tá aqui. Você vai externalizar. De que forma você vai externalizar esse pensamento? Fala que eu te escuto. Grita. Isso aí. Olha aqui. Ó.
Como é que você vai representar esse pensamento? Por meio de uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista. E o que isso quer dizer? Quando eu falo de linguagem verbal, João, porque tem verbo? Não, meu filho. Verbo também é utilizado como um sinônimo, tá? Até nos escritos mais antigos que se fez pelo verbo, se fez pela palavra. Tá? Então, quando você fala de linguagem verbal, não é verbo, amar, gostar, passar, aproveitar. Não. Quando eu falo de linguagem verbal, é uma linguagem que vai utilizar a palavra. Seja ela escrita, seja ela falada. Utilizou palavra. É o quê? É o quê? Utilizou palavra é linguagem verbal. É aquela que utiliza a palavra. Seja ela palavra escrita, seja ela palavra falada. Vamos escrever para ficar bonito? Você merece o melhor, escrita ou falada. Legal. Se eu tenho a linguagem verbal, que é a que utiliza a palavra, se eu não utilizar a palavra, eu tenho a linguagem... Quê? Isso. Estou te ouvindo aqui, ó. Não verbal. Por quê? Se ela é não verbal, ela não utiliza palavras. Vai utilizar o quê? Por exemplo, gestos, movimentos, imagens, ok? Já ouviram falar, por exemplo, em Charlie Chaplin? Do cinema mudo, preto e branco? O carinha que só ficava fazendo as coisinhas assim, sem falar, não tinha legenda, não tinha nada. Era só um cinema mudo. Isso é linguagem não verbal. É gesticulação, é movimento, é expressão facial, expressão corporal. Outro exemplo, sinal de fumaça. Tem palavra? Você escreve? Não. Fumaça são só as fumacinhas subindo numa gradação, às vezes com intervalo. Sinal de fumaça. Então, a linguagem verbal é a que utiliza a palavra e a não verbal não utiliza palavra. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Se você errar, se você não entender isso, eu vou ficar muito chateado. E agora, a linguagem mista. De misto quente. Isso. Bota pão, queijo, presunto e faz o misto. O que é o misto aqui? Vem comigo, preste atenção. A linguagem mista é aquela que vai utilizar, ora, se a linguagem verbal é a que utiliza a palavra, e ela é mista, ela vai utilizar a palavra, vou abreviar bonitinho, e a não palavra. Ela vai misturar, vai fazer um misto quente. Palavra e não palavra. Se aqui eu tenho a verbal, vou negar, hein? Tiozinho, na lógica matemática, é negação. Então, a verbal, palavra, mais a não verbal, não palavra, vai me dar a mista. Me dá um exemplo mais comum de linguagem mista que vocês conhecem da escola, dos vestibulares, dos concursos militares, dos concursos públicos de modo geral. Isso, meu filho. Quadrinhos. Lembra da Mafalda? Do Agar? Você tem ali Turma da Mônica, você tem os quadrinhos de modo geral. O que você tem nos quadrinhos? Você tem aqui um bonequinho felizão e você tem aqui o balãozinho do pensamento, o balãozinho da fala, escrito alguma coisa. Então você tem aqui a parte não verbal e aqui você tem a parte verbal. Isso é misto. Muito recorrente em prova, muito recorrente em prova. Tá? Seja ela qual for. Aqui estamos nos primórdios do que é linguagem, aplicação da linguagem. Depois nós vamos ver as divisões dos textos e vamos gradativamente caminhando nessa jornada maravilhosa até a sua aprovação na ESA. Beleza? A ESA vai mudar a sua vida. Tranquilo? Beleza? Sussa? Sossegado? Maravilha? Bora lá, vamos avançar. Então, linguagem verbal, não verbal e mista é a forma de você representar o pensamento da sua cabeça. O pensamento na sua cabeça precisa ser externalizado por meio de
linguagem. Tranquilíssimo? Tranquilíssimo. Agora, vou trazer um conceito interessante para você, que é o conceito de língua. João, o que é língua? Língua portuguesa? Também. Língua inglesa? Também. Língua russa? Também. Você fala russo? Provavelmente não. Se falar, escolhe uma outra língua aí. Mandarim. Você fala mandarim? Provavelmente não. Você fala árabe? Provavelmente não. Você imagina, você pega uma pessoa aqui que fala inglês. E você pega uma pessoa aqui que fala russo. E bota esses dois para trocar ideia. Vai dar bom ou não vai dar bom? Não vai dar bom. Por quê? Eles não compartilham a mesma língua. Língua, então, é um código comum entre pessoas, entre um povo, entre países. É um código comum. Por que eu estou falando aqui e você está me entendendo? Porque nós compartilhamos o mesmo código, que é a língua portuguesa. Tranquilo? João, cai em prova, cai na ESA essa definição do que é língua? Não, não cai. Mas aqui nós estamos construindo algo para lá na frente ser algo grandioso para você. Grandioso. Você não começa estudando uma disciplina lá da frente. Você precisa de uma base primeiro. Não adianta eu tacar gramática para você aqui agora. Você não vai entender. Talvez até entenda. Beleza. Mas talvez você tenha dificuldade. Então, vamos por partes e vamos respeitar o processo. Assim como você lá dentro vai ter que ter hierarquia e disciplina, vai ter que respeitar os processos, não vai poder atropelar o tempo, não vai poder atropelar o seu superior. Respeite o processo, viva o processo. Porque depois que você entrar, estiver lá dentro do quartel, estiver lotado lá na cabeça do cachorro, lá no outro lado do país, na fronteira, ou em algum outro lugar do país aí, que é nível nacional, você vai ter que respeitar o processo. Então, curta o processo. É gostoso o processo. Ah, estudar para concurso, estudar para prova é chato, João, eu sei. Mas depois que você passar, você vai falar, nossa, pô, aqueles tempos de concurseiro meu lá, pô, valeu a pena, vai dar uma nostalgia. O que é nostalgia? Nostalgia é uma dor pela falta. Às vezes você sente falta de uma coisa e sente até uma dorzinha. Você fala, poxa vida, bons tempos que eu estava para concurso. Hoje eu estou aqui fardado, realizei meu sonho. Vai ter, ó, escorreu uma lágrima aqui. Beleza? Então, vamos avançar? Vamos lá. Vamos lá, com calma, devagarinho, a gente vai chegar lá. Show? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá? E o que é discurso? Ah, João, discurso é quando a pessoa vai lá para a tribuna, com o microfone na mão, ficar falando para os outros. Também. Mas discurso vai se utilizar da língua, que vai se utilizar da linguagem. Certo? Ó, olha a ideia. Tive uma ideia na minha cabeça, preciso externalizar. Vou usar a minha linguagem. Se eu externalizar por meio de palavra, linguagem verbal. Por não palavra, ficar sacudindo lá, é o quê? Não verbal. Se eu utilizar os dois, por exemplo, a minha fala e os meus gestos, linguagem mista. Mas para que a outra pessoa possa me entender, eu preciso utilizar um código comum entre as pessoas, que é a língua. Quando eu coloco essa língua no ato, quando eu utilizo a língua mesmo, na prática, eu estou no campo do discurso. Então, o discurso, meu aluno, minha aluna, é a língua no ato, é a língua em sua execução. Maravilha? Bora para frente. Agora, nós vamos ver algumas influências no discurso, tá? Por quê? Você já deve ter ouvido falar que fulano discursa muito bem, que o político XYZ não quer saber de política, eu quero que você seja aprovado na ESA esse ano e ponto. Show. Ó, fulano discursa muito bem, o presidente lá em 1900, lá vai bolinha, discursou sobre um tema tal, tal, tal. Discurso a gente tende a levar sempre por esse lado da tribuna, de você estar na frente de algum lugar falando, mas nem só isso, pode ser um discurso escrito também. O discurso se utiliza da língua, se utiliza da linguagem, e pode ser verbal, não verbal ou mista. Tá? E o discurso vai ter algumas características bem legais. Vem comigo e preste atenção. A chamada contextualidade. Você sabe o que é um contexto? Vamos trabalhar isso melhor, tá? Mas contexto pode ser, por exemplo, um ambiente,
uma situação. Eu posso, por exemplo, olha que problemático isso aqui, ainda mais com esse avanço da tecnologia, internet, olha que doideira que pode ser. Eu estou aqui falando alguma coisa. Aí, um engraçadinho, na minha aula, pega alguma coisa que eu falei, corta 15 segundos, tira e taca no TikTok, taca no Instagram, taca no YouTube, taca na inteira. Nossa, o João falou isso. Que absurdo! Vamos cancelar, vamos dar porrada nele. Não pode. Por quê? Tem um vídeo meu de 1 hora de aula. Aí o cabo safado faz o quê? Pega 15 segundos do meu vídeo, tira e descontextualiza daquilo que eu falo, de toda a situação, de todo o ambiente. Às vezes aquilo que eu falei de 15 segundos, eu estava citando algo que alguém falou e alguém cortou esse pedacinho como se eu estivesse falando pela minha opinião própria. Então, cuidado com o contexto. Contexto pode ser o ambiente, pode ser a situação, diversas coisas. Se tirar alguma coisa de contexto, pode ser muito prejudicial ou até benéfico, dependendo da intencionalidade, que nós vamos falar aqui em algum lugar, aqui de baixo, dependendo da intenção do interlocutor. Legal? Então, o contexto é tudo aquilo que vai englobar o seu texto, a sua fala, a sua escrita. Bacaníssimo? Bacaníssimo. Vamos lá. Outra influência poderosíssima no discurso é a intencionalidade, que é sim a sua intenção. É a finalidade com que você usa o discurso. Tá? Então, também tem uma finalidade específica o discurso. Ou você fala coisas aleatórias sem fazer sentido. Tem que ter uma finalidade específica, comunicativa, certo? Então, vamos lá. Outra coisa importantíssima, coerência e coesão. Coerência, a pessoa fala, nossa, sua fala não é coerente. Ela não faz sentido. Tá, legal. Mas a coerência vai até um pouco além. Não é sentido, justamente falando assim. É lógica. Coerência é uma progressão lógica de ideias. Eu começo a falar sobre o concurso da ESA de 2024, intensivão de reta final para você ser aprovado neste ano. E finalizo falando que o Flamengo e o Vasco, o Botafogo e o Fluminense são times do Rio de Janeiro e que a dengue está perigosa e que meu celular está em cima da mesa. Teve progressão lógica? Se você fizer um troço desse na sua redação, eu vou perseguir você nos seus sonhos. Cuidado com a coerência, que é a progressão lógica das suas ideias. E, além disso, você tem o quê? A coesão, que é a conexão. Você precisa ter coerência e precisa ter coesão. A conexão, a coesão, são os elementos articuladores do seu discurso. João, eu vou fazer um discurso na prova da ESA? Vai, meu filho. De certa forma, sim, é um texto escrito, uma redação dissertativa, argumentativa. Você vai discursar, vai ter um ponto de vista, uma defesa de ideia. Não vai? Ou não? Claro que vai. E você precisa ter elementos articuladores. Então, dessa forma, portanto, porém, contudo, todavia, embora e ou, não obstante, todos esses elementos articuladores fazem parte da coesão. Show? Falaremos melhor sobre isso, teremos uma aula específica para a coesão. Show? Vamos lá. Intertextualidade. Intertextualidade. O que é inter? Inter é aquele time lá do sul. Não, meu filho. Inter é relação. Textualidade é a relação entre textos. Melhor dizendo, é um diálogo entre textos, tá? Você, quando vai fazer referência, alusão, citação, paródia, paráfrase, você usa intertextualidade. Quando você faz uma redação da ESA, por exemplo, você vai utilizar outros conhecimentos, outros campos do saber para enriquecer sua redação. Como dizia o filósofo Durkheim, como dizia Paulo Freire, como dizia Ronaldinho Gaúcho numa festa que ele foi na Arábia Saudita, como dizia, não importa, você vai utilizar outros textos, outros diálogos, outros discursos para o seu texto. Ok? A minha aula aqui ela é completamente voltada para a intertextualidade. Olha quantas citações eu já fiz, quantas referências,
o nome de várias pessoas. Dei aqui exemplos de outros lugares que eu trouxe para minha aula. E todo o meu conhecimento ao longo dos anos, eu sou formado em letras, tenho 3 especializações, fiz pós-graduação na PUC de Minas Gerais, também sou da área do direito, fui concurseiro. Então, você imagina o quanto que eu já li, o quanto que eu já consegui aprender, o tanto que eu vou aprender mais ainda com o passar dos anos. E quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente adquire. Isso tudo, meu filho, minha filha, é intertextualidade. A minha aula aqui tem centenas de pensadores por trás, pode não parecer. Mas quantos livros, quantos debates, quantos seminários na pós-graduação, na faculdade, a gente usa para poder montar uma aula específica para você? É muito conhecimento, é muita intertextualidade. Muitos textos aqui estão dialogando entre si. Maravilha? Vamos lá para o próximo? Levanta da cama, senão você não vai passar. Beleza? E agora, variedade e registro. Variedade vem de variação, de diversas modalidades, e registro a forma como você registra, justamente, né? E isso vai variar de acordo com o público, de acordo com a situação. Vamos falar ainda sobre variedade linguística no próximo tema, mas aqui você tem, por exemplo, a variedade padrão e a variedade coloquial. O seu discurso formal ou informal vai variar com a situação. Você não se comporta linguisticamente falando numa entrevista de emprego da mesma forma como você se comporta numa saída com os amigos no cinema. Não é o mesmo comportamento, linguisticamente falando. Então tem variedade, tem forma de registro. Legal? E o nosso último tópico deste slide é qual? Vamos lá. Poder e ideologia. João, linguagem tem a ver com isso? Discurso tem a ver com isso? Claro. Aqui, ó. Imposição, opiniões. Existem, por exemplo, diversas ideologias políticas, discursos políticos, poderes em diversos países diferentes, cada um com seu regime diferente. Então, o discurso tem poder. Você pode influenciar uma pessoa. Você pode estimular uma pessoa. Eu posso, nosso curso aqui é um curso de incentivo, eu posso incentivar você com o meu discurso, mas eu também posso, se eu quiser, tentar desmotivar você. Eu vou deturpar o discurso. Em vez de eu te incentivar a estudar, eu vou te desincentivar a estudar. Entendeu? Então, o discurso é muito poderoso. Tá? O discurso da sua mãe, do seu pai, do seu tio, de um superior a você na sua família, é um discurso... Menino, tira a mão daí! Um discurso de quê? De poder. Tá? Quando você está assistindo uma pessoa que você gosta muito na internet, e ele tem aquele discurso, aquela ideologia... João, o que é ideologia? Ideologia é uma gama de pensamentos, uma gama de ideias que podem te influenciar. É isso. Ah, mas e a ideologia do... Não. Isso aí são atribuições distintas. A palavra ideologia vem de quê? De ideia. São conexões, são variações. É um conglomerado de ideias que podem te convencer ou não alguma coisa, podem te influenciar alguma coisa. Tá? E o poder pode também entrar nesse quesito. Tá? Um discurso de poder, autoritarismo e tudo mais. Então, olha quantas informações nós temos sobre o discurso. E só aqui você já tem muitas ferramentas que você já pode ir pensando para a sua redação da ESA de 2024. Beleza? Então, já vem comigo e vamos lá. Próximo tópico. Variedades linguísticas. Variedades linguísticas. Variedade vem de quê? Opa, volta lá, pega minha caneta. Variedades vem de quê? De muitas coisas, muitas variedades. Ah, vamos almoçar lá em casa. O que você vai fazer para comer? Ah, tem algumas variedades lá. Ou seja, tem muita coisa. E você concorda que a linguagem é a representação do pensamento por meio de uma linguagem verbal, não verbal ou mista, que vai se materializar numa língua, que é o código comum. E essa língua se materializa num discurso, que pode ser discurso falado, escrito, que tem diversas características. E a forma como você vai discursar, a forma como você vai falar, escrever, não tem diversas variedades? Então estamos aqui agora na variedade linguística. Vem comigo e vamos lá. Eu tenho aqui a variedade literária, que tem preocupação estética. Em algum momento da sua vida você já deve ter lido um poema. Você nunca leu um poema? Você está de brincadeira. Quando acabar a aula aqui, joga no Google algum poema e leia algum poema.
A variedade literária tem a ver com a estética, tem preocupação com a forma, com sonoridade, com rima, com aquela explosão de sentimentos que a gente tem, por exemplo, na literatura, ok? Outra variedade é a variedade formal, que é sinônimo de linguagem culta. Vou botar um sinalzinho de igual. Então, na sua prova pode aparecer linguagem formal ou linguagem culta, ok? Aqui eu tenho uma preocupação gramatical. Como assim? Pensa num jornal de qualquer emissora, não quero saber qual, em que o jornalista está lá à frente, falando sobre notícias, sobre o que aconteceu. Ele usa uma linguagem formal. Tem um texto por trás ali, preocupado de forma gramaticalmente falando, né? Um texto preocupado com a concordância, com a pontuação, com a regência. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai usar a variedade formal. Vai ter uma preocupação em como falar. Ou você chega na entrevista de emprego e fala, qual é, velho? Pô, arruma um emprego pra nós aí, porque a situação tá muito pesada. Tô precisando de uns trocados aí pra levar a mina no shopping pra passear. Ou então a menina chega lá, pô, qual é? Me arruma um emprego aí, velho. Tô precisando. Ó, tá muito caro viver. Quero sair com um boy pra tomar um sorvete e não tem dinheiro. Você fala assim na entrevista de emprego? Não fala. Então aqui você vai usar a formalidade. E a informalidade, chamada de linguagem informal? Acompanha. Informal, também sinônimo de linguagem coloquial, tá? Cuidado com os sinônimos, tá? A sua prova pode trazer, no lugar de formal, trazer culto, e no lugar de informal, trazer coloquial, e tentar te confundir, tá? Então, preste atenção. Se na formal eu tenho a preocupação com a gramática, na informal eu tenho uma despreocupação gramatical. Você acha que eu aqui dando aula para você agora, eu estou preocupado com a forma como eu estou falando? Véi, eu não estou nem aí. Sabe por quê? A minha aula é assim, informal. Eu vou te ensinar a passar na prova. Claro que eu vou apresentar a gramática. Claro que eu vou apresentar pontuação, regência, crase, concordância, sujeito, predicado, verbo. Eu vou apresentar tudo para você. A gente vai martelar em questões. A gente vai fechar essa prova da ESA por decreto. Beleza? Mas a minha forma de falar com vocês, eu não vou ficar, aluno, aluna, entregar-te-ei todo o conteúdo, data vênia e não sei o quê, e vou ficar inventando um monte. Não vou. Olha a cara que eu vou ficar fazendo isso. Encheção de saco. Não vou. A minha aula, eu não tenho uma preocupação gramatical. Não vou ficar preocupado. A minha aula com você aqui é um bate-papo. Uma coisa é eu ensinar português a você. Outra coisa é eu ficar utilizando uma linguagem rebuscada e você não aprender nada. Então, eu prefiro uma aula mais informal, mas que você aprenda, entenda, gabarite a sua prova. Beleza? Vem comigo? Vamos para a tela de novo. Coloquial é informal. Cuidado com isso aqui. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, de linguagem informal que está, por exemplo, muitos desses usos aqui estão permeados em diversos textos atuais. Tá? Vamos analisar um por um. Vem comigo. Quando eu falo cheguei em casa, isso aqui é uma linguagem informal. E você vai notar que a linguagem informal, também sinônima de coloquial, tem uma marca muito interessante, que é a chamada marca de oralidade. Marca de oralidade. Isso aqui é interessante, porque o que é marca de oralidade? Marcas da linguagem oral. Quando eu falo, cheguei em casa, você entendeu? Entendeu. Está correto? Qual é a situação comunicativa? É uma conversa? Então está correto, beleza. Mas, gramaticalmente falando, isso está correto?
Por quê? Preste atenção. Na regência do verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Não é chegar em casa, é chegar a casa. Que feio, pois é. Se no lugar de casa fosse Rio de Janeiro, aí você vai lá e fala, mãe, cheguei no Rio. Gramaticalmente, correto. Quem chega, chega a. E não é o Rio de Janeiro? Então cheguei ao Rio de Janeiro. Isso é uma marca de oralidade, é uma linguagem informal. No dia a dia, na linguagem despreocupada, a gente utiliza a preposição em com esse tipo de verbo no dia a dia. Tá? Mas, gramaticalmente, o verbo chegar rege preposição a. Assim como o verbo ir. Olha comigo. Fui na festa. Quem vai, vai a algum lugar. Ok? Isso aqui é marca de linguagem informal. É uma marca de oralidade, do dia a dia. Marca de conversa de botequim. Se fosse na gramática, quem vai, vai a. E eu tenho aqui a festa. Não é um substantivo feminino? Fui a, primeira estrutura. A festa, segunda estrutura. Na matemática, você está estudando matemática para essa, não tá? Com certeza. Então, na matemática, A mais A é o quê? 2A, certo? No português, A mais A dá crase. É, verdade. Beleza? Então, quem vai, vai a. Primeiro A. A festa. A festa está ótima. Olha esse A de a festa. Juntou, é igual Tinder. Deu match. Um A com outro A, deu match no Tinder. Vai usar o acento grave. O acento grave é. Crase não é um acento, é um acento grave. Crase é uma marca, é uma sinalização do fenômeno dessa junção. Legal? Vamos para outro exemplo? Vamos lá. Deixe-me limpar grande parte dessa bagunça e vamos avançar. Vou cair fora daqui rapidinho. Você acha que isso aqui é marca de linguagem formal ou informal? Informal. Cair fora. Ó, uma gíria. Eu fui aprovado. Tô muito feliz. Marca de oralidade. Isso aqui seria estou muito feliz. Isso é marca de informalidade. Mas, João, é errado? No dia a dia não, meu filho. No WhatsApp tá tudo certo. No WhatsApp você faz o que você quiser. Agora, na sua redação da ESA, na sua prova de português da ESA, isso aqui já não dá. Tá? A menos que a questão pergunte, marque a opção em que há uma linguagem informal, uma marca de oralidade, uma linguagem corriqueira do dia a dia. Resposta correta. Estou muito feliz. Por quê? Porque é marca de informalidade. Deriva de estou. Legal? Próximo. Vou pra praia. Marca de oralidade. Marca de informalidade, porque nós sabemos que a preposição é para. Também linguagem informal. Você sabe... você não, né? VC sabe PQ João não foi hoje? VC, PQ, não com tio, HJ. Isso aqui é tudo marca de informalidade. Linguagem despreocupada do dia a dia. A linguagem que você provavelmente usa no WhatsApp. E você acredita que eu já peguei redação para corrigir assim? A pessoa está tão acostumada, que parece que a cabeça dela já mudou aquele conceito de linguagem de representação do pensamento. Já está no automático. De tanto que a pessoa digita essas porcarias todo dia, abreviando, quando chega na prova faz o quê? Abrevia. Esquece vírgula, não bota mais acento. Quem bota acento em palavra hoje? Ninguém bota acento em palavra. Quando tem acento é porque o corretor automático já mexe automaticamente sozinho para você. Você bota lá a palavra água, ele já bota o acento, você nem pensa. Aí chega na redação,
Ou chega na prova de português, na parte de acentuação gráfica, essa palavra tem acento? Não lembro. Por que não lembra? Desabituou. Por isso tem que estudar, fazer questões. E acentuação gráfica, claro, tem regra. Beleza? Próximo. Vamos lá. Se estiver assistindo a aula na velocidade 2, eu vou ficar brabo, hein? Eu vou começar a falar rápido, que no 2 aí vai virar 4. Então, para com isso. Seja direito. 1.5, tá bom? 1.5. Tá. 2 não. Faz comigo não. Pô, cara, presta atenção. Tá? Larga o celular também, que você tá mexendo no celular. Se estiver assistindo a aula, oi, vai reprovar, tá? Vem comigo. Me vê um salgadinho, por favor? Me vê. Primeiro que essa expressão me vê já é algo do dia a dia. E, mais do que isso, esse pronome oblíquo átono no início de frase, isso é informal. Por quê? Olha aqui. Eu tenho aqui, sei lá, você saiu do shopping, você mandou mensagem pro seu pai, pra sua mãe, não sei pra quem, você falou, me pega aqui. Me pega aqui. Não posso começar a frase com um pronome oblíquo átono. Isso aqui é informal. Informal. Marque a opção em que há uma linguagem informal. É isso aqui. Agora, gramaticalmente falando, formalmente falando, é isso aqui, ó. Pega-me. Ou pegue-me. Me dá. Dá-me ou dê-me. Me fala aí. Fale-me ou fala-me. O pronome pula para frente. Tá? Então, cuidado. Olha quanta riqueza para você. Aqui você acerta a questão de português e você fica ligado na redação. Se começar assim a redação, se sabe que, não, sabe-se que. Se sabe, não, sabe-se que é importante, chuta o pronome para frente. Ok? Vamos falar sobre cada uma dessas coisas ao longo das aulas. Aqui é uma aula sobre linguagem, aplicação prática dela no dia a dia, nas provas, na redação. Beleza? Vem comigo. Vamos para o próximo. Beleza? Eu tô de olho em você, tá? Tô de olho em você. A gente podia sair mais tarde. Chamou o crush ou a crush para sair. A gente. João, a gente é errado? Não é que é errado. É utilizado na linguagem do dia a dia. É informal. Tem substituído muito o quê? O nós. Vou fechar esse o aqui, né? O nós. Só que aí, o que acontece? A pessoa fala, nós podia. Tem que conjugar o verbo. A gente vamos sair. A gente vamos. O agente vai conjugar o verbo na terceira. É singular. O nós vai conjugar o verbo na primeira pessoa plural. Plural. Nós vamos, a gente vai. E é agente separado, tá? Agente junto é agente polícia. Agente federal, por exemplo, aí é junto. Esse agente separado, ele é o informal do nós. Legal? Olha quanta rabisqueira aí para você já nessa primeira aula para você, introdutória, para você poder já começar a pensar no que vem pela frente. Beleza, meu povo? Só de brincadeira agora. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com vocês. Vamos lá. Aguenta aí que a aula já está acabando, é o último slide. Eu vou tirar... Bora! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, galera! A câmera. Ih, agora esquentou, hein? Ah, mulher. Deu para esquentar, né? Deu para esquentar o corpo. Foi um prazer estar com vocês aqui agora. Só rolar próxima aula e vamos para frente. Selva, partiu!